Porque é muito bom estar num segmento que cresce, que tem potencial maior ainda, porque eu brinco aqui internamente, né, que disputar, competir é muito bom, mas ganhar é maravilhoso, né? Eu quero ressaltar aquilo que o Arthur disse. O Brasil é muito grande e somos líderes, e o delta de tecnologia entre produtores ainda é muito grande. Porque no segmento agrícola, a gente tem muito que ensinar, a gente também tem muito que aprender. Então, é investir nas pessoas para que essas pessoas aqui em casa, nosso time, seja o melhor time do mundo. E comentando sobre o valor do investimento em uma semeadora, e ele falou, professor, e o pior que todo esse investimento é para trabalhar por 15 dias e ele vai fazer todo o meu faturamento do ano em 15 dias. Então, Arthur, não dá para errar no produtor. Correto. Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver. Apresentação, professor Rogério Coimbra. Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. E é lógico, esse ano de 2026 já começou com tudo. E aproveitando essa pegada que 2026 é o ano da inovação, eu trago aqui hoje um episódio diferenciado. Em primeiro lugar, pelo nível dos meus convidados, um grande amigo já de casa, o grande Júlio Pereira. A gente fala que ele é o Pelé das semeadoras, das plantadeiras, e trazendo junto aqui também hoje o Arthur Ferreira da AgroSystem, os dois aí na área de inovação. Nós vamos falar sobre as inovações no processo de semeadura de precisão. Já vou dizer aqui, começar 2001, 99 a 2001, quando eu comecei a estudar em Botucatu, eu cheguei para o meu orientador e falei, ô professor João Nakagawa, semente de qualidade não é um pleonasmo, né? Porque se eu estou falando semente é qualidade, será que hoje ainda cabe a gente usar semeadura de precisão? Mesmo que seja uma semeadura de fluxo, ela não tem que ser precisa? Então já começo com essa provocação para vocês dois. Arthur, Júlio, sejam muito bem-vindos ao Mundo Agro Podcast, começando esse ano de 2026 aqui com tudo. É uma honra ter vocês aqui no Mundo Agro Podcast. Seja bem-vindo, Arthur. Seja bem-vindo, Júlio. Excelente. Professor, muito obrigado. É um prazer, sempre um prazer conversar contigo. Excelente. Comentei anteriormente com o Júlio que sempre tive uma ótima impressão sua, recebi excelentes feedbacks, então é um prazer para mim bater esse papo contigo. Falando de agricultura de precisão, eu concordo contigo, né? Porque sabe que parte da minha história, eu não estou há muito tempo no segmento agrícola, né? Atuei bastante tempo no segmento de energia e segmento automotivo. Então eu não via muito o segmento agrícola, via assim mais matérias no jornal e esse tipo de coisa, né? Então tinha a impressão que era algo bastante tecnológico, bastante preciso, mas eu, sinceramente, como eu acompanhava de perto, né, eu me surpreendi bastante desde que eu vim aqui atuar na AgroSystem, né, porque a agricultura brasileira, a aplicação da precisão, da agricultura de precisão, ela excede em muito o que é visto em outros segmentos, né, segmento de energia, segmento automotivo, por aí vai. A gente consegue ter acesso a soluções de precisão bastante tecnológicas e eu tenho a impressão de que esse paralelo que você fez, essa provocação que você fez, a precisão, o delta de precisão, especialmente em relação a diversos tipos ou portes de produtores que têm acesso a diferentes plantadeiras, a diferentes equipamentos, né? Ele tende a ser menor com a evolução da tecnologia, com diversas soluções que tanto a AgroSystem como o mercado inteiro, né, tem desenvolvido, e porque eu acredito que o potencial do Brasil é enorme. Então, se a gente olhar assim, os principais concorrentes brasileiros, quais são no mundo, né? Todos eles são muito mais mecanizados, os produtores, eles têm mais acesso à tecnologia, além de ser mecanizado, tem mais tecnologia de precisão do que o Brasil, e mesmo assim, a gente é líder. Então, com maior acesso dos produtores à tecnologia, a gente tende a aumentar ainda mais o nosso delta. Então, eu estou muito feliz em conversar contigo, em estar nesse segmento, porque é muito bom estar num segmento que cresce, que tem potencial maior ainda, porque eu brinco aqui internamente, né, que disputar, competir é muito bom,
Mas ganhar é maravilhoso, né? Com então, certeza. Tá num segmento em que nós somos líderes e a gente tem chance de ganhar mais ainda, é ótimo, não tem como ser melhor. Show de bola, show de bola. E aí, Julião, seja bem-vindo novamente, meu amigo. Obrigado, Rogério, Arthur. Sem sombra de dúvidas, Rogério, a tecnologia, ela avança e, inclusive, recentemente, junto com o Arthur, a gente esteve na feira na Alemanha, que é considerada uma das principais feiras de tecnologia no ramo do agro. Hannover. Lá em Hannover, na Alemanha. E a gente viu muita coisa interessante, muita tecnologia. Só que eu quero ressaltar aquilo que o Arthur disse. O Brasil é muito grande e somos líderes e o delta de tecnologia entre produtores ainda é muito grande, né? E com esse potencial que a gente tem, né, de cada ano plantar um pouco melhor, se atentar ali aos cuidados, ter um conhecimento técnico, a partir do momento que o produtor vê que o resultado vai dar 2, 3, 4 sacas a mais ali, se atentando em manutenção, fazendo investimento numa tecnologia para ele, porque o produtor hoje está ficando mais tecnificado e está fazendo cada vez mais conta. Por quê? Porque ele quer ver, eu vou investir em tal tecnologia, ela vai me dar retorno, quanto tempo vai dar retorno, o que ela vai me ajudar no dia a dia, no operacional, vai facilitar a minha vida, vai me dar menos trabalho. E tudo isso daí, a conta final vamos produzir mais, né? Então, sim, semeadura de precisão ainda é um ponto auge, porque tem uma diferença muito grande entre plantar e plantar bem, né? São coisas diferentes, né? Plantar bem você precisa, além de ter equipamento, precisa de expertise, conhecimento, saber da interação máquina, solo, semente, para aí, então, começar a dar resultado, né, Rogério? É isso aí, é isso aí. Bom, dado esse spoiler aqui para quem está com a gente começando esse bate-papo, vamos entrar diretamente no assunto. Arthur, você contou brevemente aí sobre a sua experiência, né? Você veio do setor de energia, morou no Brasil e na China. Conta um pouquinho pra gente, um pouquinho dessa sua trajetória, né? Você disse o que te atraiu, né, no agronegócio, principalmente nesse setor que é o setor, quando a gente fala de sistemas, não somente operacionais, mas de operação, porque hoje tem tanta coisa na máquina, né, que se ela não tiver configurada, ela não anda. Como que você tem visto hoje, né, essa evolução comparado com o que você veio aí, você falou do setor de energia, é um setor que cresceu muito e hoje a gente ainda tem muitos desafios, principalmente numa fase da agricultura, que é a que vocês atuam. Também, depois você pode me dizer se a AgroSystem tem algum outro ramo, né? E aí eu vou deixar um spoiler aqui, comparando, né, a sua visão, o que você está trazendo, que é algo que a parte que vocês atuam é o início do processo da lavoura. E começar direito faz todo sentido. Nós temos um trabalho aí que a gente mostra que a data em que a semente emerge, o atraso de um dia na emergência na soja pode trazer de 10 a 12 sacos a menos por hectare lá no final. Estamos com o 3º ano desse ensaio em soja e o 1º em algodão. E aí como que você vê, né, comparando o setor que você veio da energia para hoje o setor da agricultura, trabalhando com a fase inicial, que é o início, é colocar a semente no solo. Se colocar ela na profundidade errada, de forma errada, você já sai perdendo, né, Arthur? Sim, professor. Bem, começando um pouquinho sobre a minha história e como eu vejo, né, a evolução da tecnologia no nosso segmento. Eu estou no segmento agrícola, mas não sou agrônomo, né? Sou engenheiro mecânico por formação, sou natural de Curitiba, me formei lá na UFPR, depois fazer um mestrado na FEUP, Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, bem específico, tá? Eu certamente seria cientista ligado à academia hoje, trabalhava com cálculo numérico para fluidos, né? Então, um negócio bastante específico. Sim, algo simples demais de se fazer, né? Mecânica de E algo que eu né, gostava, não é todo mundo que gosta, mas eu gostava, achava bom. E foi quando eu comecei a minha experiência industrial na WEG Motores, trabalhando lá em Portugal primeiro. Depois voltei para o Brasil, trabalhando na Volvo Caminhões. Aí namoro com a WEG não terminou, voltei a trabalhar na WEG aqui no Brasil. Depois fui expatriado para a China, fiquei alguns anos lá. Uma história que para mim é muito bacana, porque eu conheci minha esposa lá.
É mesmo, então, que legal. brasileira, e retornamos para o Brasil depois por decisões pessoais, né? E antes de entrar de vir para o segmento agrícola, eu conversava bastante em casa, né? Então, com a minha esposa, e à época eu tinha a Sara, minha filha, né? Ela tinha 2 anos. Falava assim, poxa, se a Sara quisesse fazer engenharia, qualquer ela que seja, quisesse fazer engenharia, e ela tivesse então lá com 18 anos, né? E ela falasse, olha, pai, o que eu faço e aonde? A minha resposta, naquele momento para ela, seria, olha, se a gente estivesse na Europa, vai para a Alemanha ainda com segmento, naquele momento, né? Ainda no segmento de automotivo, motor a combustão interna, ainda. Se a gente estivesse na Ásia, vai lá para o sul da China, na área de automação, né? O boom, a revolução da automação, tá ali naquela região, naquele continente, eu julgo que é a melhor região. Se a gente estivesse na América do Norte, poxa, tem que ir para os Estados Unidos do Vale do Silício. Agora, se está na América Latina, se a gente está onde a gente está, é o agro brasileiro. Então, se eu diria isso, né, para ela, pensando em potencial, em força, né, industrial, potencial de crescimento, por que eu não estou nesse segmento? Esse que fica na minha mente, né? Boa. E, enfim, graças a Deus houve aí o convite da AgroSystem para assumir a direção de engenharia e operações aqui da companhia, e eu fiquei muito feliz desde o início, né? Foi uma grandíssima decisão, porque eu comentei lá no início, né? Eu vejo muito potencial nesse segmento, eu vejo que outros segmentos que, em relação à sociedade, né, são notoriamente conhecidos por serem muito evoluídos, muito avançados, né, otimizados, né? Então, o segmento automotivo é otimizado, né? Com certeza é muito bom, evoluiu bastante nos últimos anos, aeroespacial, linha branca, diversos segmentos, né? Mas eu vejo que o segmento agrícola, especialmente no Brasil, né, a gente tem o que interessa, porque isso é core do Brasil. E eu vejo que já há uma migração de profissionais de outros segmentos que estão vindo para o segmento agrícola, porque no segmento agrícola a gente tem muito que ensinar, né? Nós somos bons em bastante coisa. A gente também tem muito que aprender, né? Sempre que a gente tem mescla de culturas, de conhecimentos, a gente cresce, né? Então a gente também pode aprender com outras coisas. E essas outras coisas que outras indústrias, como a automotiva, por exemplo, traz, está muito relacionada a processos, está muito relacionada à automação, a padronização, então o desenvolvimento mais rápido, né? Então a gente precisa desenvolver mais rápido, as soluções precisam trocar, é só a gente acompanhar, né? Há quantos anos a gente começou a falar no Brasil em carros elétricos? Não faz muitos anos, faz 5 anos. No máximo. 4 anos, no máximo, né? Então, hoje é uma realidade. A gente sai nas ruas, a gente vê vários carros elétricos. Eu posso escolher comprar ou não comprar, gostar ou não gostar, mas é realidade. E a única dúvida que a gente tem, a única certeza, né, com isso é que vai aumentar, né? Em qual momento que vai chegar ao pico da curva, não sabemos. Né? Mas essa mudança acontece. É uma mudança sistêmica que envolve transmissão de energia, distribuição, relação com postos, com combustíveis muito complexo, muito sofisticado. E no nosso segmento, a gente não pode ficar para trás. Eu vejo que isso a gente consegue aprender com outros segmentos, eu sei que isso vai acontecer cada vez mais. E também, eu noto, professor, que o produtor ele quer produzir melhor, ele quer fazer mais. Em especial, as novas gerações, então a substituição dos descendentes aí, né, dos produtores, eles são mais abertos a novas tecnologias, novas inovações, né? E ao mesmo tempo que o Brasil é líder, é referência em produção, tem uma coisa assim, uma grande crítica que eu tenho ao nosso segmento poxa, nós somos líderes, nós temos potencial, a gente tem mais que 2 safras. A gente pode ter mais que 2 safras no ano, enquanto tem países que tem uma safra só, tem neve, né? Então, assim, o nosso alvo tem que ser o dobro do segundo. A gente tem muito potencial, né? E a gente é líder em diversas coisas, não necessariamente no mundo, em algumas tecnologias, nós somos líderes. Há muitas tecnologias que estão no nosso segmento que são importadas ou que são adaptadas, né? Poxa, alguém desenvolveu e funciona muito bem lá no solo europeu, que é uma horta. Poxa, é reto e é uma horta.
não tem nada a ver com o plantio direto. A gente estava conversando com o pessoal do Sul, o pessoal falava aqui na Pirambeira, né? Porque, poxa, é super inclinado, tem palha, tem isso e aquilo. E o Rio Grande do Sul não tem nada a ver com o Tocantins também. São países dentro do mesmo continente, dentro do mesmo país, né? Esse é o grande desafio do Brasil. Sem dúvida. E como a gente tem esses problemas, essas dificuldades que a gente enfrenta, a gente vence e a gente tem alto potencial, eu vejo que a aplicação de metodologias, né, de outros segmentos pode nos ajudar a sermos mais ágeis do que nós já somos e sermos referência não só nas soluções aqui no Brasil, mas no mundo em tecnologia também, porque a gente tem potencial, basta executar. Perfeito. Arthur, você trouxe um ponto aí, eu pesquei na sua fala, espero que todo mundo tenha entendido. O Julião conhece, a gente faz muita palestra junto, e quando eu falo, né, no tratamento de sementes, o que ocorre em termos de inovação, eu faço uma provocação para o público, eu falo, hoje nós estamos em 2026, se a gente pegar o celular agora, né, o nosso smartphone não é mais um celular, é um computador, desligar o Wi-Fi e o 3G, o 4G, o 5G, para que ano que a gente volta? Para 1992, quando foi lançado o celular. Você precisa usar o Wi-Fi e o 5G? Não, mas ele está aí disponível. É o que você fez a comparação com o carro e é o que nós fazemos a comparação hoje com sistemas de distribuição de sementes avançados dentro de um país, que é o Brasil, que tem inúmeras condições, né, Júlio? O Júlio rodou, acho que todos os estados do Brasil já, pega uma mesa, né, que é o Piauí, que você pega ali o oeste da Bahia, algumas regiões do Mato Grosso, e aí você vai para a região de Guarapuava, no Paraná, onde é só morro, barranco, né, com uma camada de palha desse tamanho. Dá para continuar plantando como fazia antigamente? Dá, mas tem coisa melhor disponível? Tem. Basta querer, basta caber. É isso aí. Então, Arthur, você foi atraído, né, e esse raciocínio aí da pergunta que sua filha faria, né, onde, como estudar, assim como minha filha está desde fevereiro de 2025 estudando em Curitiba. Com 15 anos resolveu ir sozinha para lá para fazer o positivo e já está fazendo vestibular seriado, né? Vamos ver. Excelente. Mas muito bom, Arthur. E Julião, então vamos lá, cara. Vamos para esse bate-bola. As provocações foram muito bem feitas aqui. E agora vamos falar da evolução propriamente dita. Júlio, faz uma linha do tempo para a gente da evolução dos sistemas de distribuição de sementes, mas vamos falar dos sistemas, né, que a gente chama de precisão, e aí qualquer conceito que eu falar errado, por favor, vocês me corrijam aqui, tá? Que é o sistema em que consegue colocar a semente, independente do tamanho, individualizada no sulco, acertando aí espaçamento e profundidade. O que a gente tinha no passado, que, né, foi... os nossos pés de bronze, não pés de barro como o Império Romano, né, nos trouxe até aqui. O que a gente tinha no passado que nos permitiu estar até aqui? E hoje, o que a gente tem à disposição do produtor, independente da máquina que ele tem, para melhorar essa fase inicial, que é a crucial, que é começar com um plantio bem feito? Excelente, Rogério. A gente tem um passado brilhante. Brilhante porque quando a gente fala em modos de distribuição de sementes, a gente tem, né, para quem está assistindo a gente, quem um pouco conhece a história vai saber, a gente teve um dosador no passado com o princípio de dedo prensor. Provavelmente alguém vai saber. Só que não foi tão utilizado em larga escala igual é o sistema mecânico, que o conceito que a gente tem hoje é o mesmo do passado, de um disco com alvéolos, com diferentes tamanhos de alvéolos, onde as sementes vai se encaixando por gravidade. Então, se você tem um alvéolo ali com o tamanho da semente, ela vai encaixar e nenhuma outra vai encaixar na teoria, ela vai ser distribuída. Então, ali nasceu, que eu gosto de falar, em larga escala, né, produção em larga escala do sistema mecânico. Então, o Brasil, o crescimento do Brasil, desenvolvimento de novas áreas, abertura de fronteiras agrícolas, foi com esse sistema, né? Só que, claro, vai aumentando a área, as máquinas vão ficando pequenas, e a tecnologia ela tem que avançar. E aí, ali no final dos anos 90, já é um conceito um pouco mais antigo, mas começou a ganhar popularidade no Brasil no final dos anos 90, é o sistema a vácuo.
Então, o princípio básico, usa o vácuo igual do aspirador de pó para sugar a semente e melhorar a distribuição. Teve um baita de um avanço com a utilização do sistema vácuo, como distribuição melhor, você fica menos refém a variação de tamanho de semente, que para o sistema mecânico pode ser um empecilho. Dependendo das condições e do operacional, você consegue ter um rendimento maior, ou seja, eu consigo plantar mais área, consigo andar um pouco mais rápido, né? E ali, um pouco mais avançando nessa linha do tempo, né, grandes empresas investiram muito na parte do sistema de distribuição a vácuo, né, que é utilizado hoje ainda muito em larga escala, e recentemente a gente está vendo e viu a entrada de novas tecnologias no mercado. Começou ali através do mercado europeu com as máquinas de pressão positiva. Então o conceito é o mesmo, o objetivo, distribuir semente. Agora como? A gente percebe que cada sistema tem as principais vantagens de acordo com as necessidades, né? E a entrada do sistema de pressão positiva, no agro, ele foi muito positivo, porque ele segue a lógica inversa do vácuo, né? Então ele usa a pressão do ar para segurar a semente no alvéolo, e essa própria pressão ela vai conduzir a semente no condutor, ou seja, você não vai deixar a gravidade agir, né, de livre, espontânea vontade e fazer a semente cair. Conforme a trepidação da máquina, isso pode fazer com que a semente ricocheteie dentro do tubo e atrapalhe a distribuição. Porque não é um tapete, né? Não é uma horta que nem o Arthur falou lá na Europa. Isso, né? Não é uma horta, né? Então a gente vê essas necessidades. E aí, com o incremento do ar, foi percebido o quê? Que o ar ajuda a conduzir a semente. Falou, opa, peraí, esse negócio faz sentido. Por que faz sentido? Porque eu consigo melhorar a minha máquina, consigo plantar um pouco mais rápido, consigo ter uma qualidade de distribuição melhor. E aqui eu faço um paralelo que perceba que todos os sistemas de distribuição, eles seguem a mesma linha de plantio, ou seja, a estrutura física dos conceitos de uma plantadeira não mudou. Você pegar uma plantadeira de 1980 e uma plantadeira de 2026, o conceito básico para plantio direto é o mesmo. O corte da palha, abertura de suco com discos, é o mesmo. Né? Então, a gente está incrementando, a gente está melhorando o processo. Inovação. De inovação. E olha que legal, na última parte da linha do tempo, né, eu fico bem feliz de falar isso, que a gente tem a última novidade, né, que assim, sistemas a vácuo utilizam uma turbina central, igual um aspirador de pó, certo? Sistema de pressão positiva, se a gente pegar algumas marcas da Europa, tem também uma turbina, que é uma turbina praticamente a mesma, só inverte a saída, então para empurrar ar. E o último passo agora foi adicionar uma turbina na linha. Ou seja, individual? Linha por linha? Assim como linha veio o motor elétrico linha por linha, hoje a turbina está na linha, então. Hoje a turbina está na linha, Rogério. Isso aumenta muito a precisão, né? Não aumenta somente a precisão, mas você tem um pacote de soluções que vem junto, como menor complexidade, né? Você tem mais facilidade em manutenção, você consegue fazer ajustes pontuais, você consegue, por ser individualizado, se você quer melhorar a sua máquina, você não precisa trocar ela, não precisa fazer grandes alterações. E se a gente pegar pela base histórica, Brasil é referência em agricultura, né? A gente tem milhares e milhares de linhas de plantio que foram fabricadas no anos 2000 que estão rodando até hoje. E, claro, faz sentido a gente sempre fazer um upgrade na nossa máquina. Não é toda vez eu tenho que comprar outra. Então, a tecnologia está caminhando para isso. Está caminhando para facilidade, para a gente conseguir fazer com que o produtor plante melhor, sem se preocupar com grandes trocas. Né? Então, essa linha do tempo, ela por mais que seja um pouco enxuta, ela é bem robusta, de informação, dos problemas que são resolvidos, e tem que ter tecnologia que consegue se adequar em qualquer situação do Brasil. Conforme a gente já conversou aqui, quem planta no sul é diferente de Tocantins, que é diferente do Paraná, que é diferente da Bahia, tipo de solo, palha, temperatura, enfim, tem muitas variáveis aí que a tecnologia vem para ajudar a gente. O
Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, a manutenção preventiva dos seus equipamentos para tratamento de sementes. Você está fazendo isso de forma correta e regularmente? A manutenção preventiva é crucial, especialmente antes do início da safra. E para te ajudar nisso, a Momesso oferece o serviço de atendimento técnico ao cliente, com suporte remoto e agendamento de manutenções preventivas. Eles também têm plantões de dúvidas durante toda a safra, caso você precise. A equipe da Momesso é formada por especialistas em mecânica, elétrica e tratamento de sementes. Manter os seus equipamentos em dia é um dos segredos para garantir a produtividade e a qualidade das suas sementes, além de evitar aquelas paradas chatas para consertos inesperados. Momesso, o futuro você planta hoje. Julião, você contou, né, 1900 e pouquinho para frente, mas eu fico imaginando aqui, eu não sei se você já viu uma apresentação que eu faço da interação entre a máquina e a semente, e que eu resgato um britânico, não sei se você já ouviu falar nele, Arthur, no Jethro Tull, já ouviu falar nele? Não em conheço. 1701 ele fez a primeira semeadora de madeira. Vale a pena conhecer a história desse cara. Eu fico imaginando ele se mexendo agora, vendo o que ele começou e o que a gente tem hoje. E aí, Arthur, Júlio, com isso que o Júlio nos trouxe agora, as máquinas elas são projetadas para serem melhoradas, mas a estrutura, podemos dizer aqui, de forma bem rústica, que o chassi é sempre o mesmo. Se nós pegarmos a indústria automobilística, né, pega uma Stellantis da vida, eles têm padrões básicos de sistema e ele só muda, né, a conformação. Então, para muitos carros, né, da Stellantis, mesmo de marcas distintas, o chassi, o motor, a eletrônica, ela é a mesma. Então, a gente entendendo hoje que a gente tem um parque de máquinas muito grande, né, e que, em função até da própria situação, né, em que o Brasil e o mundo vive, não é fácil hoje o produtor fazer um upgrade de conjunto inteiro, né, trocar máquina, trocar semeadora. Se você consegue fazer essas atualizações individuais, e quando eu falei precisão, Júlio, estou dizendo que você consegue regular individualmente cada linha ali, e você tendo a turbina, não tem nenhuma variação do que você ter aquele baita sopradorzão lá, tentando distribuir em semeadoras de 64 linhas hoje. Isso é muito interessante, vou até pedir para o Thiago colocar aqui um pouco das imagens, né, que vocês passaram para a gente, dos sistemas e como eles podem ser adaptados em diferentes máquinas. Mas, como eu disse lá no começo, nós vamos falar aqui do plantio propriamente dito, mas da estrutura que está por trás dele. Agora eu quero saber da área de engenharia mesmo. Como você disse, né, Júlio? Semear é separar a semente individualmente, né, através de um processo mecânico e tentar colocar ela no solo de forma mais próximo do preciso na padronização de profundidade e de espaçamento. E aí, para isso, vem um índice que a gente calcula bastante, né? Agora, com a entrada de mais 10 alunos no GPCID, estamos em 17 alunos, a gente roda bastante o campo, fazendo o cálculo de quanto varia esse espaçamento e essa profundidade. O processo não mudou, né? Como que vocês veem na engenharia e como que é o trabalho de vocês de pensar à frente? Vocês têm que estar 10 anos à frente do que está acontecendo hoje, para fazer essa mesma coisa de forma diferente. Agora, do ponto de vista, Arthur, da engenharia mesmo, como que vocês olham a inovação a partir disso? O Júlio já falou, né? Nós tiramos o vácuo e colocamos a pressão positiva. Mas tem uma coisa que, assim, me deixa fascinante. Infelizmente, eu não sou professor de física, mas discuto bastante com o Júlio. O ângulo do tubo condutor, ele tem que ser tal que, ao final dele, quando a semente sai e entra em contato com o solo, a velocidade dela em relação ao deslocamento da máquina tem que ser zero, né? Porque é que nem descer de um carro andando, a gente tem que passar ali, a semente ela tem que ficar parada, senão ela ainda vai andar no solo e aí ela pode causar falhas ou duplas. Como que vocês trabalham na engenharia? Como que é feito o toró de parpite, né? Para saber como inovar, Arthur? Sim, a gente tem na AgroSystem, algo que a gente trouxe também de outros segmentos, né? A gente tem um fluxo de desenvolvimento estruturado que ele ajuda a gente a pensar
traduzindo, seria pensar o que tem que ser pensado na hora exata, né? Porque quando a gente desenvolver algo, lançar algo, como que o Júlio comentou, né, do Bolt, é um dosador esse produto que o Júlio comentou, ele é um dosador de sementes, inovador para o mundo. Só esse produto, eu recebi ontem 2 outros documentos. Esse produto que ele falou tem 12 patentes no mundo inteiro e outras 2 em escrita nesse momento. Então ele é bastante disruptivo. Potencial de 14 ou mais patentes globais tem que ser muito diferente, né? Especialmente no nosso segmento, que já há soluções. Não é que não tem soluções, né? Há opções no mercado, né? Então, esse produto, lá no início, o processo de escolha dessa tecnologia, até a gente chegar aqui, olha, tem que ser uma turbina individual, e o eletromagnetismo, olha quão longe vai, né? O eletromagnetismo do motorzinho que está dentro para gerar 20.000 RPM vai fazer isso, é um processo longo, e que todas as respostas, elas não precisam ser... Todas as perguntas não precisam ser respondidas ao mesmo tempo. Para chegar na performance do Bolt, ou de outras soluções que estão aí no nosso roadmap, então o Bolt, ele é em diversos cenários, em todos os cenários, em todas as regiões no Brasil, ele é mais de 2 dígitos em CV melhor do que as referências globais. Isso é muito difícil. No chão, isso medido no chão, né? Para chegar lá, a abordagem que a gente segue, a gente estruturou um fluxo de desenvolvimento que tem etapas, tem obrigatoriedades, né? O que tem que ser feito, gates de passagem, né? De formalização. Mas o melhor resumo disso é que a gente tem que errar. Eu acho que errar, no meu ponto de vista, é a terceira melhor forma de aprender. Concordo. A segunda, no meu ponto de vista, de aprender é otimizar o erro com avaliação estatística. E a melhor forma de aprender é ensinando. O inconveniente é que para ensinar você tem que saber, né? Quando a gente está desenvolvendo alguma coisa, a gente mais não sabe do que sabe. Ainda não sabe, né? Correto. Né? Então, a nossa estratégia é errar, mas errar muito rápido. Porque, como a gente falou no início, a gente tem que desenvolver soluções e entregar para o mercado, para o produtor brasileiro em especial. Todas as nossas soluções têm potencial de exportação, mas a gente foca bastante no mercado brasileiro, que quer crescer, que quer produzir, que quer ter mais qualidade de vida. Tem que fazer rápido. Não dá para desenvolver por 10 anos. É verdade. Não serve por 10 anos. Sinceramente, se a AgroSystem tiver uma solução que vai ficar 10 anos para desenvolver, não serve. A gente tem que lançar um produto inovador muito rápido. Nossos ciclos têm que ser de 1 ano, como outros segmentos fazem, com soluções complexas, né? Então, o que a gente faz? A gente potencializa o erro, né? Então, poxa, deixa eu testar, errei rápido, já fiz outra coisa e errei muito rápido. Então, aquele ciclo de aprendizado, ele é curto, porque um produto muito bem feito, um produto com 14 patentes globais, um produto que vai transformar produtores no Brasil e mundo, é um produto que ele tem muitas respostas a erros. Ele já falhou tanto que quando chega lá no final, ele não tem mais o que falhar, ele só acerta. Né? É o know-how. Então, né? como a gente faz? É o know-how. Como a gente faz para, errar bastante, então aprender a fazer direito, mas isso aqui muito rápido, né? Então, a gente utiliza diversos métodos, como cálculo numérico, né? A gente simula virtualmente, a gente consegue representar uma plantadeira aqui em casa, e essa plantadeira, a gente vai fazer variações de 1 milhão de casos. Então, eu não precisei em 1 milhão de produtores. Eu fiz virtualmente 1 milhão de casos. Certamente há um delta entre o que eu estou conseguindo representar e a realidade, mas certamente há muita coisa que é representada. Então eu já aprendi bastante, né? Em seguida, a gente consegue validar experimentalmente. Então, a gente tem situações de vibração. O campo tem vibração, muita palhada, vibra pra caramba, né? Mas eu consigo representar a vibração em casa. Então, vamos estressar isso em casa, porque a gente consegue fazer 24 horas. Sem parar, com diversas linhas, né? E estatisticamente a gente consegue tratar os dados também, né? Então, o nosso segredo para falhar rápido é investimento em P&D. Então, a gente tem pessoas, tem recursos, tem sistemas, e desses 3 pilares, o principal são as pessoas, porque no fim do dia, não é a empresa que faz, né? A Stellantis, citou a Stellantis, é uma grandíssima empresa, forneci para a Stellantis diretamente, conheço bastante a Stellantis, uma grandíssima empresa, mas são as pessoas que estão lá que fazem aquilo. Se do dia para a noite sair aquelas pessoas, não vai ter Jeep, não vai ter Ferrari, não vai ter todos do grupo Stellantis, né? Então, é investir nas pessoas para que essas pessoas aqui em casa, nosso time, seja o melhor time do mundo.
apto a desenvolver, aprender muito rápido, para que num ciclo curto de desenvolvimento a gente lance a melhor solução que tem no mundo. Essa é a nossa missão. Perfeito. Processos sem pessoas não geram bons produtos, né? Sem dúvida. Então, é por isso que o time trabalhando de forma harmônica, mas é legal essa sua metodologia, Arthur, e é um processo que eu vou dizer que é uma visão, talvez ela tenha sido aplicado em outros setores, mas é uma visão que eu ouço falar muito recentemente. Porque a maioria das vezes, e eu digo, né, quem nos trouxe até aqui, né, os professores, eles não costumam entender que o erro é aceitável. Se a gente pegar os nossos professores do passado, o erro era punido. E hoje a gente passa a ver o erro como uma forma de evolução. Quanto mais você erra, mais você sabe o que não pode ser feito. E aí é interessante você trabalhar com essa sucessão de ciclos em um curto intervalo de tempo. E realmente, hoje o mercado, em qualquer setor, ele depende que os lançamentos e as inovações ocorram em ciclos de no máximo 12 meses. Passou disso, você ficou para trás, você perde a liderança. Bom, professor, me permita acrescentar, eu concordo muito com o que o professor comentou, e esse período de aprendizado, de falhas, ele visa proteger o produtor final. Perfeito. Porque eu concordo, né, falando aí com quem tem mais experiência, né, poxa, quando comentam, poxa, é proibido errar, não pode, eu também acho que é proibido errar no produtor final, poxa, e se falhar lá, se uma plantadeira parar, perdeu o plantio, é a chance que o produtor tem de se remunerar. Então, paralelo ao que eu faço, em outros segmentos, a gente olha, todo ano, lança um avião novo, e tá tudo bem a gente entrar num avião que a gente não tem certeza se vai voar, e se cair, puxa, faz parte do desenvolvimento, né? Mas aprendemos. Vamos ajustar alguma coisinha, o próximo avião vai funcionar. Não é proibido, né? Eu estava no segmento automotivo e a cada 6 meses lança um freio novo. E eu já usei esse paralelo algumas vezes aqui no time da AgroSystem, né? Mas freio é crítico, porque freio, se falhar, alguém vai morrer. Então, não dá para a gente colocar no carro o freio e aí pede para o Arthur descer com a família dele, lá na Serra, no Sul, e coloca lá 100 por hora e chovendo na serra, freia, vamos ver se funciona. Então, é proibido falhar, porque não pode morrer. Se é proibido em outros segmentos, por que não é proibido falhar no produtor na hora dele plantar? Como é que a gente faz? Então, assim, é um paradigma. A gente tem que errar para aprender, para fazer direito, e ao mesmo tempo é proibido falhar. Mas é proibido falhar no produtor final. A gente tem ferramentas para falhar muito antes que chegue lá. Certamente, há coisas que a gente aprende com o usuário, né? A gente brincou esses dias, desenvolvemos um produto e ele não estava apto a alguém subir em cima dele. Poxa, eu não sabia que naquela região da plantadeira o operador gostava de subir para ajustar alguma coisa da lona, então ele não estava apto a subir, né? Aprendemos que ele tem que suportar o ser humano, né? Mas esse tipo de coisa está tudo bem, porque é específica, muito diferente. Várias outras a gente consegue estressar, a gente consegue... Bom, Arthur, o oeste da Bahia, né, Luiz Eduardo Magalhães, principalmente, onde eu comecei lá em 2001 a visitar aquela região, eles fazem uma safra só, né? Hoje tem muitos trabalhos na área de fitotecnia para trazer uma cultura como o sorgo que aguente uma segunda safra pós-soja. E sentado, conversando com um produtor, ele tinha acabado, né, o tio de um ex-aluno meu, ele tinha acabado de trocar a máquina dele e comentando sobre o valor do investimento em uma semeadora, e ele falou, professor, e o pior é que todo esse investimento é para trabalhar por 15 dias e ele vai fazer todo o meu faturamento do ano em 15 dias. Então, Arthur, não dá para errar no produtor. Correto. Não dá para errar no produtor. Você tem toda a razão. E essa estrutura, né, de testar bastante, podendo errar antes, está muito relacionado com a educação, né? Como professor, eu falo para os meninos aqui que trabalham com a gente pode testar tudo, né? Desde que lá fora você tenha como pensar, porque um problema pequenininho aqui, ele pode gerar uma perda muito grande. Na semente, né, se eu errar na análise, num teste de germinação, olha que comparação legal, um teste de germinação para avaliar 30 toneladas de sementes de soja, ele é feito com 400 sementes apenas, né? Que deve dar aí
algo em torno de umas 80 gramas de semente. Então, essas 400 sementes, elas vão representar um lote de 30 toneladas, que vai plantar 600 hectares, que em investimento dá R$3.450.000 de investimento em plantio. Então, se aquele analista que está fazendo a avaliação das 400 sementes fizer uma avaliação errada e colocar um dado não consolidado, ele compromete 600 hectares e um valor de quase R$4 milhões. Então, a responsabilidade é muito grande. Vamos errar antes aqui. O produtor rural que nos acompanha sabe muito bem que uma safra nunca é igual a outra. O tempo, o mercado, o time, muitas coisas mudam. E é aí que entra algo muito importante: poder contar com uma empresa de confiança e que preze pela qualidade. Há 25 safras, a Agrosol segue inovando. A equipe em campo faz um acompanhamento criterioso das cultivares que serão escolhidas para o portfólio de sementes da empresa, além de realizar um rígido controle de qualidade em todas as etapas de produção, para que, quando chegar o momento certo, a melhor semente estará pronta para não apenas ser semeada, mas germinar e emergir com muito vigor, proporcionando a máxima produtividade. Agrosol Sementes, há 25 safras gerando prosperidade ao campo. Muito bom entender isso. Agora, eu quero entrar num ponto aqui, Júlio e Arthur, que a gente fala muito em predição, né? Hoje, trabalhando com análise de dados, principalmente, né? Inteligência de dados, predição é algo que se diz muito. E eu vejo uma tendência hoje das empresas que trabalham com sistemas de semeadura falar muito em monitoramento em tempo real. E aí, Júlio, a gente sabe, né? Eu aprendi com você, embora o sistema monitore, a gente precisa aferir lá no campo. Como que funciona esse processo hoje do monitoramento? Se, primeiro lugar, se eu tenho semente sendo distribuída. Segundo lugar, se o fluxo de sementes está atendendo o intervalo que eu preciso. E como que esse monitoramento em tempo real pode predizer, né, se o plantio que eu estou fazendo está sendo feito de forma adequada. E aí eu vou trazer uma história engraçada, mas que reflete a nossa realidade. A família da minha esposa, eles são do Rio Grande do Sul, Arthur. E tradição, plantando aí há mais de 50 anos. E um dos tios dela conta que ele levava a esposa dele para ajudar a olhar se o plantio estava sendo bem feito, se não acabava a semente, né, nas caixas. Então ele falava assim: você está cuidando aí para não cair, né? O Rui falando com a Hermínia, está cuidando aí, Hermínia, para ver se está caindo semente? E quando ele foi ver, já tinha acabado semente nas caixas, né? Ela falou: eu estou cuidando para não cair de cima desse trem, que vou ficar olhando se tem semente ou não, né? Então, antigamente, a gente tinha que ter alguém olhando se o sistema estava funcionando. Hoje a gente tem sensores, né? Sim. E aí tem alguns desafios. Eu sou um defensor de não usar grafite, né? Na semente para lubrificar a máquina. O grafite tem que lubrificar a semente. E aí, ao mesmo tempo, o grafite lá em excesso, ele pode, pela condutividade elétrica dele, pode afetar esses sistemas. Fala para mim, Júlio e Arthur, qual é a evolução que a gente tem hoje desses sistemas de monitoramento, sensores, e como eles ajudam realmente a gente ter uma boa precisão no que está acontecendo lá atrás? Bem, você foi bem pontual, Coimbra, porque o primeiro método de monitoramento em tempo real eram os auxiliares de plantio, né? O famoso Badeco. Né? E claro, né? Sempre acaba a semente, dá problema. E aí o monitoramento da plantadeira, né, um dos primeiros sensores assim, de monitoramento é o sensor de sementes, instalado no tubo condutor. A princípio, o monitoramento mais simples é um fluxo de cai e não cai. E aí, com o avanço desse monitoramento de sementes, né, que a gente tenha sistemas mais avançados, a gente precisa garantir hoje, no plantio, com o monitoramento de semente, população, está caindo a quantidade de semente que tem que cair? Por quê? Porque se determinada variedade de soja é para colocar 10 sementes por metro para atender, é porque aquela população tende a atingir o seu máximo potencial produtivo de acordo com aquela região,
o nível nutricional do solo, a altitude, tudo isso. Né? Então, se está caindo menos, vai dar problema. Se está caindo mais, é um gasto a mais, né? A semente, né? Não é insumo, né? É um patrimônio caro, né? de investimento. E a principal função do sensor é monitoramento de população. Se está caindo 2 sementes juntas, ou seja, vai afetar a distribuição, vai afetar o comportamento da planta, ou seja, ela vai competir entre água, luz e nutrientes, né? Então, o monitoramento de semente, ele cai nisso. E hoje a gente tem precisão suficiente para entender se o meu dosador ele está plantando bem. Está caindo muita dupla, tem alguma coisa errada, né? Independente do sistema que seja. Não está caindo semente, eu estou com falha na linha. Isso falando só de semente. Então, para garantir stand, é um ponto muito importante. E fora que tem incrementado cada vez mais sensores na máquina que auxilia um bom desempenho. Por exemplo, sensor de controle de pressão de linha, que é importante, vai diminuir a vibração da linha, vai permitir que o dosador expresse realmente a precisão que ele foi projetado para tal. E o futuro para isso, futuro de sensor para plantio, Rogério, é brilhante. Hoje o que a gente tem de pressão de linha, ele não é uma medição direta, é uma medição indireta, através de célula de carga, de força, né? Então, uma provocação que eu faço, será que a gente consegue melhorar nisso? Né? Tem que melhorar. Legal. Ô, Júlio e Arthur, quando a gente fala em sensores, né, pensando em monitorar a presença, a passagem, o intervalo, eu tenho certeza que isso é uma condição para se sentar na mesa hoje, né? Não é mais um diferencial. Então, é lógico, a qualidade do sensor, o Júlio mostra muitas fotos que o sensor caiu, o cara vai lá e tenta furar, coloca um monte de rebarba dentro do duto, né? Mas me diz uma coisa, existe num futuro próximo, ou vocês já estão pensando nisso, em sensores que monitoram além do que, a gente está falando do distribuidor, né, do Bolt da distribuição, mas eles monitoram além do que a semente está fazendo? Já há uma ideia em se pensar em um sensor que ele mede a umidade do solo, outros fatores que estão ligados, né, à qualidade do plantio, Arthur? Sim, já há discussões, né? A gente participa de diversas rodadas, né? Então já há discussões nesse sentido. Claro que em termos de lançamento, né, são discussões que estão ainda na etapa do P&D, lá na pesquisa, né? Perfeito. Em que há muitas ideias, a maior parte das ideias não funciona, né? Então em algum momento cai por terra, poxa, mas a gente consegue avaliar muito bem, mas na palhada não funciona, na poeira tem algum erro, poxa, esse solo aqui, né, nessa região tem uma composição específica que não funciona para esse tipo de sensor, né? Eu acho que é um caminho, eu tenho convicção que é um caminho natural, e em breve nós vamos ter mais opções no mercado, tá, para avaliar não só passagem, mas composições. Então, composições de solo, situações de plantio. Então, se a gente avaliar, na verdade, os sensoriamentos atuais, eles são bastante reativos, né? O que é isso? Poxa, eu estou olhando o passado. Passou semente, tá desse jeito. Então, deixa eu fazer um ajuste, tá? Como eu estou monitorando, o operador vai ter opção, vai ter condição de olhar, poxa, tá ruim, deixa eu ajustar para ficar bom. Mas já passou uma parte que ficou ruim lá atrás. Já passou, já ficou ruim, né? Fazendo aquele paralelo que, poxa, é proibido dar errado, por um trecho não ficou bom. E a gente não quer isso, né? Então, eu tenho convicção de que, em breve, teremos sensoriamento para mitigar esses efeitos, ou eliminar os efeitos do ruim. Porque se a gente fizer um paralelo, por exemplo, com a profundidade, poxa, hoje tem situações com célula de carga, né, que mede a variação de pressão, que é uma medição direta. O que interessa para o produtor final? Interessa a profundidade, mas eu estou medindo pressão, então eu não estou medindo exatamente o que interessa. O que a gente deve... A agricultura brasileira, a AgroSystem, né, deve ter como opções no mercado, são soluções que elas vão deixar de ser reativas para serem ativas. Porque a gente tem um monte de informação. As decisões tecnológicas, né, técnicas, têm que ser baseadas em fatos e dados. Experiência é fundamental, mas cada vez mais a gente tem menos espaço para o achismo.
e mais a experiência pautada em fatos e dados, né? Então, se a gente tem sensoriamento, se a gente tem as informações do trator, informações da plantadeira, a gente tem mapa na tela. A gente já sabe qual região vai vibrar mais, vai vibrar menos, vai fazer isso, aquilo. Por que a gente ainda tem que esperar dar errado para corrigir o erro? É isso aí. É a predição, né, Arthur? É a predição. Exatamente, é a predição. Integração, do meu ponto de vista, assim, a gente sempre pode estar errado, né? Mas eu tenho convicção nessa linha de que sensoriamento integrado ao que é chamado na pesquisa de IA na borda, né, inteligência artificial na borda, ou seja, sistemas próximos da aplicação, então dentro do sensor, por exemplo, que ele é inteligente. Ele já vai se corrigir automaticamente. Não precisa o Arthur, o Júlio, o professor, lá operando o trator, olhar que, poxa, tá ruim, deixa eu ajustar. O sistema já sabe, ele sabe mais que a gente. Ele já tem todos os dados, tem muito mais dados, ele consegue ler todos os dados. A gente tem alguma dificuldade, olha na tela, eu consigo ver mais ou menos uma linha ou outra ali, né? Então, essa eu vejo como uma realidade, vai acontecer para os próximos anos, e especialmente com a integração entre sensores e inteligência no sensor, para que ele já atue. Boa. Arthur, quando você toca nesse ponto, e eu acho que esse é o futuro mesmo, eu lembro que estudando pulverizadores ainda na universidade, um grande desafio era conseguir regular a vazão quando ele estava descendo ou subindo, né? Uhum. Então isso foi sanado hoje. E como o banco de dados gerado por uma máquina, por um sistema, por um distribuidor, ele é muito grande, né? Hoje a gente já coleta esses dados, a gente precisa trabalhar esses dados, ativar esses dados para que eles possam, eu brinco que é a jornada do dado, né? Ele nasce quando ele é criado, quando a gente trabalha ele é ativado, e quando eu uso esse dado para tomar uma decisão, o dado morre. Então, se aquela máquina, aquele trator, aquela semeadora já passou naquela região e ela já conhece a característica de ondulação, aqui tem uma curva de nível, aqui eu tenho um terraço de base, ele já sabe o que vai acontecer. Se eu vou criando esse histórico, realmente o papel do operador ele acaba se tornando cada vez mais um supervisor. E hoje, vamos falar que tem gente ouvindo a gente aqui no mundo inteiro, né? Ainda mais agora que o Mundo Agro Podcast foi classificado para que a nossa conversa aqui dentro do Spotify e também no YouTube seja traduzida para mais de 9 línguas em tempo real. Excelente. Então, podem falar assim, mas esses caras estão loucos, ele está pensando numa precisão, numa inteligência artificial de mudar a velocidade de semeadura na hora de passar em cima da curva. A margem de lucro do agricultor hoje é extremamente apertada. Eu acabei de dizer lá no começo, né, que o trabalho que nós fizemos, um dia de atraso na soja, são 10 a 12 sacos a menos lá no final. O trabalho feito com o milho mostra que 12 horas de atraso na emergência, a perda é de 13%. 24 horas, essa perda vai para 48%. 48 horas, você já não tem mais produtividade, 78% é perdido na data de emergência. Então, a gente tem que trabalhar nesse detalhe, né? É o detalhe hoje que vai fazer a diferença, e como o Júlio disse, a gente está falando de uma linha que está andando 100 metros, né? Ali no primeiro hectare. Mas compare isso multiplicado para 10, 20, 300 hectares, 3 mil hectares, né? 80 mil hectares, como isso é escalável. Então, é interessante saber que vocês já estão pensando dessa forma, e os sensores existem, né? Em diferentes setores. Basta a gente adaptar. Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais. @Mundo Agro Podcast. Olha, quando o papo é bom, o tempo vai passando, eu nem percebi, né? Nós já estamos há quase 1 hora aqui nesse bate-papo, mas antes de finalizar, eu quero que vocês tragam algumas informações também, né? Falando da AgroSystem agora, Arthur e Júlio, a gente está falando de sistema de semeadura, que é o tema do nosso podcast. Mas nos digam aí quais são todos os setores, né, que vocês atuam dentro da agricultura, quais são as soluções além da semeadura que vocês trazem também? O carro-chefe da
da AgroSystem, ela é bastante reconhecida no mercado também, principalmente por isso, é a área de plantio, né, com todas as soluções de tecnologia para o plantio, sendo elas elétricas, eletrônicas, mecânicas, né, o produto que a gente falou recentemente, né, como o Bolt, esse dosador bastante disruptivo no mercado. Nós também atuamos na área de preparo de solo, agrometeorologia, pulverização. Então, a nossa missão é ser o principal suporte e fornecedor de soluções para o agricultor brasileiro e mundial. Então, a gente desenvolve tecnologia para atender toda essa demanda de diversos implementos, né? Notoriamente, o produtor nos conhece, né? Usualmente consome mais a AgroSystem como área de plantio, mas não somente, né? Como a nossa missão é fornecer soluções, suportar os desafios dos produtores e, acima de tudo, entregar soluções que resolvam os problemas que atendam as expectativas do produtor. Há muitas das nossas soluções que são adaptadas com outras que já estão no mercado, né? Então, mesmo sendo fornecedor, todos os OEMs que tem, todos os fabricantes de máquinas no mercado, né? Muito da nossa atuação está em avaliar o que o produtor já tem de tecnologia e, dentro do nosso portfólio, o que a gente consegue fazer para auxiliá-lo a potencializar sua produtividade sem ter que, eventualmente, fazer uma aquisição de uma máquina completamente nova que virá com as soluções AgroSystem também, né? Então, a missão é atender o que o produtor precisa e somente isso, porque atendendo o que ele precisa, a gente vai junto, porque tem uma coisa que eu acho muito bacana no nosso segmento, muito bacana, e eu não vi em outros, que o mercado é muito grande e o nível de parceria é muito grande também. Então, há muita parceria com o cliente, com o competidor. Poxa, eu entrego isso, você aquilo, e o professor Coimbra vai ter a plantadeira dele funcionando melhor ainda. Então, parceria. E é isso que a gente acredita, isso está no nosso DNA, e a gente está muito feliz recebendo vários feedbacks e que a gente tenha atendido essa nossa missão. Até premiações, né, Júlio? Conta pra gente aí. E além de falar das premiações, né? Aí eu queria que você falasse um pouquinho no detalhe, para quem está nos acompanhando aqui, como que é, né? O que diferenciou o Bolt? Você falou do sistema, né? Da pressão individual por linha, os sistemas de motores elétricos. Eu gosto da parte de auto e aeromodelismo, né? Então a gente fala bastante em motor brushless. Outro dia o Júlio falou, é um motor sem escovas, né? Conta pra gente aí, Júlio, um pouquinho, né? O que trouxe essa notoriedade aí, colocou vocês nesse patamar, ajudando o agricultor, né, com soluções simples do ponto de vista, né, de atuação, lógico, complicadas de desenvolvimento, né, Arthur, mas simples. A simplicidade é o mais difícil de se fazer, eu gosto de dizer. Sim. Como trouxe isso aí, e é lógico, eu não vou deixar vocês saírem daqui sem dar uma palhinha do que tem à frente aí para ser lançado e para acontecer, Júlio. Legal. Para quem visitou a AgriShow, né, que é a principal feira, no ano 2025, a gente fez o pré-lançamento, né, e lá ganhamos um prêmio de inovação e destaque do júri do segmento agro. E basicamente, assim, a ideia de ter um motor individual na linha, se a gente fosse pensar nisso em 5, 6 anos atrás, da parte tecnológica seria quase impossível, né? Então, o avanço da tecnologia auxiliou, né? Então, a ideia de ter um motor individual na linha, tirando todos os benefícios da facilidade, traz a ideia de inovação de fazer a mesma coisa de um jeito diferente, né? Então, o Arthur pode falar um pouco mais profundo sobre os prêmios que o Bolt ganhou pela ideia e a concepção, as patentes que foram escritas sobre o produto, né? O jeito simples de olhar. Tá, ele tem que fazer isso, como que a gente pode fazer isso? Claro, se baseando no que já existe, só que o que mais a gente pode fazer, né? Então, a ideia de ter algo extremamente simples, o coração do dosador é um motor, toda a estrutura interna dele é pensada de um jeito, Rogério, eu falo isso daí para qualquer desenvolvimento, porque eu pude participar das duas pontas, né, do final, então a máquina rodando no campo e agora na área de desenvolvimento. E a noção de você olhar
para qualquer parte do produto e falar por que aqui é mais dobrado? É porque aquilo ali faz algum sentido. Então, cada milímetro, cada centímetro da parte interna e externa foi pensado. É daquele jeito para que ele funcione de tal forma. O Júlio, ele encaixa em, assim, você tem a possibilidade de adaptar ele em diferentes tipos de máquinas. Se eu tiver uma máquina que tem um sistema de distribuição de disco horizontal mecânica, é possível ou não dá para adaptar? Sim, é possível. A ideia é justamente essa, Coimbra. Porque, como eu disse lá no meio da nossa conversa, o Brasil tem milhares de linhas. E boa parte, né, no último levantamento que eu fiz, isso já pode estar um pouco desatualizado, faz uns 2 anos, cerca de 60% do mercado ainda é sistema mecânico. Né? E hoje o produtor pede inovação, só que ele, né, não tem a necessidade de trocar a máquina. Então, a ideia da inovação do Bolt é justamente essa. Se você tem uma máquina 2026 e quer colocar esse sistema, pode. Se você tem uma máquina de 1946 e ela tem uma base de ferro que dê para colocar ele em cima, é possível. Você não precisa você não precisa trocar o carrinho inteiro, você não precisa tirar um carrinho por outro, né? Não. Ele se encaixa em qualquer sistema. Mas Arthur, Júlio, se você pensar nos diferentes tipos de máquinas, os diferentes tipos de base, né? É um trabalho hercúleo para poder pensar em todos os tipos de adaptação que vocês precisam ter ali, né, Arthur? Não foi simples, mas a gente fica muito orgulhoso com o prêmio, né? Esse prêmio que a gente recebeu é o maior prêmio do nosso segmento. Né? Então é uma história muito bacana, porque quando a gente submeteu para o prêmio, tinham 3 categorias, né? A categoria digital, inovação digital, inovação de escala e inovação para menor escala, alguma coisa desse tipo, né? E quando a gente recebeu o prêmio, porque o produto, o Bolt, ele poderia vencer cada uma das 3, porque ele é digital, ele atende para o produtor de baixa escala e de maior escala, né? Como que isso é feito, né? Porque o conceito foi, não vamos brigar com a física, né? Poxa, se vibra, vamos mitigar o efeito da vibração, mas vibra. Se tem variação de semente, e tem muita variação de semente aqui no Brasil, eu não tinha noção antes de entrar nesse segmento. Comparar uma semente de milho pequena, chata, com a redonda, comparar, não existe, né? É muito diferente. Então, que seja apto a trabalhar em todas essas variações e, em especial, que solucione o problema do agricultor, que é ele que quer plantar melhor. Então, não necessariamente vender um produto é solucionar o problema do produtor. Às vezes, vender um produto é eu ganhar faturamento e não solucionar o problema dele. Porque o produtor, muitas vezes, ele tem lá uma máquina mecânica de poucas linhas, faz pouco ou muito, e tá boa, tá funcionando muito bem. Só que o investimento para ele colocar um sistema pneumático, vai ter lá turbina central, mangueira, não justifica, não faz sentido. A máquina tá boa, né? Então, o grande diferencial foi que com o Bolt é só o dosador. Não precisa de sistema pneumático, outro sistema, né? A turbina, ou a gente chama a bomba, vácuo, mangueira, nada. Só coloca o Bolt. Plug and play. Realmente plug and play, né? E como ele varia linha a linha, é muito comum, por exemplo, no sistema pneumático, regular o vácuo, mas a gente sabe que tem diferença de vácuo entre a linha que está no meio e a linha que está na ponta. Todo mundo sabe, né? Então, agora, ou segura demais a semente, ou cai, né? Então, a gente, na verdade, escolhe a média, mas a média não é ótima. Perfeito. A média é a média. Agora, individualmente, você diminui essa... Sem dúvida. A gente não gosta de ficar na média. E aí, quando a gente tem uma variação individual, a gente consegue, por exemplo, tem uma linha longa que vibra mais do que a linha curta. Então, a pressão, a rotação da turbina na linha longa será maior do que a curta. E tá tudo bem. E lá, imagine que está passando uma área no talhão em que as linhas laterais estão vibrando mais. O sistema vai ter uma pressão diferente para as linhas laterais e tá tudo certo, porque ele é individual. E mais ainda, a gente conversou anteriormente sobre o que a gente pensa em sensor, integração com inteligência artificial. Esse é um sistema apto à autocorreção. Por que o produtor precisa esperar ficar ruim para ajustar o vácuo? No caso do Bolt, que tem uma turbina individual, ele está apto a fazer a autocorreção
sem que o operador faça. Se ele quiser fazer manualmente, tudo bem. Se não, o sistema está apto a se autocorrigir, né? Então, por isso que é uma evolução, é uma outra etapa no plantio. E aí, com essa integração, a gente consegue resolver o problema do produtor gaúcho, do produtor catarinense, paranaense, do Pará, na Bahia, no Mato Grosso, porque são condições diferentes e o dosador está apto a funcionar de qualquer forma, porque ele vai se adaptar a cada realidade. O Arthur, o retorno sobre o investimento para uma solução como essa, ele é muito rápido, não é? Muito rápido, é menos... a gente uma fala, safra. Não tem como ser menos que uma safra, né? Não tem. Então, é uma safra. É uma safra, ele se paga. A gente está falando em ganhos, né? A gente já foi... Esse é um dos produtos que a gente está lançando, né? Mas, claro, que chama bastante atenção. A gente fez para lançamento na AgriShow do ano passado, tem ganhado diversos prêmios, e comercial ano que vem. Ele já passou por vários clientes aí em diversas regiões. A gente tem ganhos, fora a simplicidade, competitividade, né? Então é bastante competitivo. Em performance, sempre aí a gente compara a CV no chão, porque no sensor existe uma diferença muito grande entre o CV no sensor, né? Você sabe melhor que eu, e no solo, né? Infelizmente, existe uma diferença, não deveria ter. No solo, a gente tem vantagens de mais de 2 dígitos, na mesma região, com referência, outras soluções reconhecidas como muito boas, né? Então, a gente fica bastante feliz com a performance e com a possibilidade de mudar a forma do produtor tratar o plantio, né? Com mais acesso a todos o nível de produtor, porque em larga escala consegue. O produtor de menor escala, ele está apto a, com poucas linhas, uma plantadeira antiga, ter a mesma tecnologia que vai entregar a mesma performance do que aquela plantadeira gigantesca do ano. Arthur, Júlio, como dizem, né, que de médico e louco todo mundo tem um pouco, e eu gosto muito porque eu acho que sonhar, pensar, não machuca ninguém, né? Mas não é a primeira vez, né, que falam isso. Poxa, o CV no sensor é uma coisa e o CV na linha é outro, né? Por que não pensar, Arthur, em ter um recobrimento de sementes com um marcador, talvez metálico? Atrás da linha você tem um sensor, um radar, que consegue medir o espaçamento e a profundidade da semente em relação à superfície do solo, né? Talvez eu esteja falando isso, você já tenha até isso previsto, mas é possível, né? Depois do dia que eu vi uma série de 16 caminhões com um negócio que parecia uma pata de elefante de 8 metros de largura, andando sobre as estradas de terra e a estrada de asfalto aqui no Mato Grosso, fazendo mapeamento do solo para determinar quais minerais tem ali. Eu falei, poxa, como que a caminhão passava e vibrava, Júlio? Emitia uma onda sonora, parava a estrada, e aí os caras iam criando mapas em várias regiões. Será que a gente não consegue no futuro criar um sistema que a gente consegue fazer um raio-x da onde está? Aí o CV passa a ser real, hein, Arthur? Aí passa a ser real, né? Eu concordo contigo. Isso está sendo trabalhado. E essa, infelizmente, né, a gente, como nossa missão é trabalhar para todo tipo de máquina e comparação e tipo de tecnologia, né, a gente nota que há esse delta entre o sensor e o solo. As soluções, o Bolt, inclusive, ele é uma solução em que ele mitiga o delta, essa diferença, para se aproximar da medição real. E soluções em que considerem realmente, poxa, isso é o real, está sendo trabalhado, a gente acredita muito que é uma evolução uma evolução da tecnologia, porque a gente precisa disso, né? E, em especial, complementando, professor, eu gostaria de falar de competitividade. Porque a gente, de vez em quando, em algumas reuniões, né, convites, palestras, o pessoal comenta comigo assim, poxa, mas o que você acha que para essa evolução do CV real, do sensoramento, dos sistemas tecnológicos, por que não tem já? Por que o produtor não está usando assim, em larga escala? Eventualmente está usando só alguns produtores que têm um porte muito grande, mas os menores, os médios, não têm, né? Uma das coisas que a gente tem salientado bastante aqui no nosso time, e a gente está muito feliz com os resultados, é que a gente consegue desenvolver soluções boas, superiores às soluções importadas, e que sejam competitivas. Porque, no meu ponto de vista, se é competitivo, o produtor tem acesso, os desafios
posteriores, a gente consegue resolver mais fácil, né? Então, ninguém consegue andar de bicicleta sem ter uma bicicleta. A partir do momento que você tiver a solução, treinamento, capacitação, que é algo que a gente precisa evoluir, ele vai vir a reboque. Naturalmente. Correto. Exatamente. Naturalmente. Show de bola. Muito bom, muito bom. Gostei demais do bate-papo, né? Ver a evolução dos processos, né? E o gosto com que as pessoas falam é o que faz a diferença, né? Eu sou um grande entusiasta de que o trabalho, ele não pode ter o peso pejorativo da palavra trabalho. E eu vejo em vocês dois aqui, o Júlio eu conheço há mais tempo, conhecendo você agora, Arthur, é que está na essência de vocês. Vocês não estão fazendo isso por obrigação, mas por gosto. E quando a gente faz por gosto, as coisas realmente acontecem. E se está ajudando a melhorar, a contribuir para a agricultura do Brasil e do mundo, com certeza é um trabalho muito digno, né, de ser feito. Muito obrigado, viu, Arthur, pela disponibilidade, por trazer essas informações. Acredito que não seja a primeira e última vez, eu quero ver mais coisas junto com vocês. O Júlio, nosso grande atleta, corredor, malhador, né? Só não é pescador, não deixou ensinar ele a pescar ainda. Obrigado, viu, Julinho, por fazer acontecer isso, né? Eu sei de como é corrido a gente conseguir parar para gravar, mas esse ano de 2026 é um ano que promete bastante. Nós vamos nos encontrar mais vezes. Vamos ver se eu vou na AgriShow esse ano, né? Faz muito tempo que eu não vou na AgriShow fazer uma visita para vocês aí. Será um prazer recebê-lo. E ver de perto isso aí. Obrigado, Júlio. Obrigado, Arthur. Um prazer conversar contigo. Bate-papo excelente. É sempre bom conversar, porque, especialmente com vocês, né? Que a gente aprende, né? Eu costumo falar que aqui no nosso time eu só gosto de trabalhar com gente boa. Porque o único médio do time sou eu, e a cota é 1, e eu já gastei essa cota, né? Então eu gosto de conversar e trabalhar com gente boa como vocês, porque a gente aprende. Então, obrigado pelo bate-papo, obrigado pela atenção, todos os ouvintes, todos que estão conosco. Obrigado, Rogério, mais uma vez, satisfação enorme. Sem sombra de dúvidas, haverá mais vezes, e conversar, né, essa troca de informação, como conversa, é a essência humana, né? Então, toda vez que a gente troca informação, todo mundo sai mais rico de sabedoria, rico de informação, né? Então, toda conversa, a gente multiplica informação. E hoje a gente sai daqui com mais informação, mais feliz por poder rever você, Coimbra. Logo a gente se vê pessoalmente. E fica meu abraço e um grande abraço para todos que estão assistindo a gente nesse ano de 2026. Muito bom, muito bom. Conseguimos fazer um episódio voltado a plantio, falando de um ponto de vista um pouco fora da casinha, né? A gente saiu, aquela brincadeira lá do filme Sociedade dos Poetas Mortos, onde o professor manda os alunos subirem na mesa para ver as coisas de um ponto de vista diferente. É isso que faz a gente evoluir. Obrigado, Arthur. Obrigado, Júlio. Obrigado a você que ficou com a gente aqui até agora, ou ouvindo ou assistindo. Considere dar 5 estrelas para o Mundo Agro Podcast aí no Spotify. Nós já vimos na retrospectiva 2025 mais de 700% de aumento, né, em visualizações, ou seja, as pessoas querem ouvir o agronegócio. Se você estiver assistindo ou ouvindo a gente pelo YouTube, clica aí em hypar, que o YouTube entende que a gente tem que mandar essa informação cada vez mais longe. De qualquer cantinho que você esteja falando aí do mundo, eu sei que a gente tem ouvinte na Austrália, no Japão, na Alemanha, na Índia. Comente aqui esse episódio, fale de onde você é, para que a gente possa chegar cada vez mais longe. E como você sabe, na semana que vem tem mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Valeu, Arthur. Valeu, Júlio. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Você ouviu o Mundo Agro Podcast. Informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver.